O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão se reunir com o Irã na próxima semana. Ele minimizou a necessidade de um novo acordo nuclear. Foi durante a cúpula da OTAN, marcada por discussões sobre o aumento de gastos na defesa. O presidente Donald Trump reafirmou que os ataques dos Estados Unidos destruíram as instalações nucleares iranianas, mas reconheceu que as informações são preliminares e inconclusivas. A avaliação inicial da inteligência americana sugere que o impacto foi limitado e que o programa nuclear do Irã teria sido apenas atrasado em alguns meses. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. But I think we can take the we don't know. It was very severe. It was obliteration. Durante a cúpula da OTAN na Holanda, Trump disse não acreditar que o Irã vai voltar a desenvolver armas nucleares, acusação que o regime iraniano sempre negou. Ele anunciou uma nova rodada de conversas entre Washington e Teherã para a semana que vem, mas minimizou a necessidade de um acordo. O presidente americano destacou que a decisão de apoiar Israel com bombardeios ao Irã pôs fim à crise, mas não descartou a possibilidade de o conflito ser retomado. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. Ele se referiu a Israel e Irã como crianças que brigam na escola. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, completou dizendo que o papai, às vezes, precisa pará-los, referindo-se a Donald Trump. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easy to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. Diante da repercussão, Rutte justificou que os países às vezes olham para os Estados Unidos como crianças que recorrem ao responsável para saber o que fazer. Por isso, a expressão papai. Enquanto celebra o cessar-fogo entre Israel e Irã, Donald Trump garantiu outra conquista na cúpula da OTAN, o compromisso de que os países da aliança vão aumentar os gastos em defesa para 5% do PIB. A nova meta responde às exigências dos Estados Unidos, mas também às preocupações da Europa com a Rússia. O presidente americano disse que foi uma grande vitória e espera que os recursos sejam gastos com equipamentos militares dos Estados Unidos. Trump também reafirmou o compromisso americano com a cláusula de defesa mútua da OTAN, mas ameaçou punir a Espanha, que resiste à meta de gastos. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que o país poderia cumprir os seus compromissos com a aliança, mesmo sem investir 5% do PIB em defesa. Em resposta, Trump afirmou que negociaria diretamente com a Espanha e alertou que o país poderia pagar o dobro por um acordo comercial. They'll pay more money this way. Essa visita de Trump lá na sede da OTAN levanta vários temas para a gente conversar com Lorival Santana, nosso analista de internacional. Acho que começando sobre as decisões tomadas hoje lá na OTAN, especialmente nessa questão de quanto do PIB pode ser direcionado para a defesa. Trump conseguiu ver as pautas dele atendidas, Lorival? Boa noite. Boa noite, sim, conseguiu. Essa é uma tentativa que vários presidentes americanos de ambos os partidos tiveram sem resultado, desde pelo menos George W. Bush Filho. Essa é uma pauta americana constante, porque os Estados Unidos gastam como porcentagem do PIB muito mais com defesa do que com o seu sistema de bem-estar social, educação e saúde, seguro-desemprego, aposentadoria, assim por diante. E a Europa é o contrário, gasta muito mais com bem-estar social do que com defesa. Então, daí essa sensação dos americanos de que eles carregam os europeus nas costas, que os europeus têm uma vida mais confortável e usufruem da segurança proporcionada pelo guarda-chuva americano. E combinando primeiro a invasão da Ucrânia, lógico, né, e as ameaças de Putin para o restante, sobretudo do leste europeu. E segundo, a posição de Trump desde o primeiro mandato, e aliás é uma posição bastante consistente, bastante antiga dele como uma pessoa, um formador de opinião há décadas já,
ele sempre achou que a Europa não deveria pegar carona dessa forma como os Estados Unidos. E aí ele realmente colocou em xeque a aliança transatlântica, a garantia americana do artigo 5 de defender qualquer país da OTAN que fosse atacado, né? E isso realmente criou um pânico e uma corrida entre os países. Primeiro, os Estados Unidos tinham insistido lá atrás num patamar de 2% do gasto do PIB. Depois da invasão da Ucrânia, Trump trouxe essa pauta de que 2% não eram suficientes, que teria de ser 5%. Quebrando esse número, 3,5% gasto em defesa, até porque os Estados Unidos têm 3,4% de gasto em defesa, e 1,5% na infraestrutura, no apoio, digamos, caminhões para carregar os tanques, coisas desse tipo, infraestrutura e também a parte de cibernética, né, que é um aspecto da defesa muito importante. Então, sim, foi um grande feito para os Estados Unidos e para a Europa também. É claro que haverá grandes sacrifícios em termos, né, de retirar de gastos sociais, de aumentar impostos e até de fragilizar, talvez, a parte fiscal de muitos países. Mas, na conjuntura atual, é necessário.